meditações de hoje em ajuda aos nossos irmãos gaúchos. Jesus é o grande consolador nos momentos de dor, de sofrimento, de desespero. Ele traz luz, ele traz clareza de intenções. Ele traz vida nova nesses momentos de crise. Então, se nós olharmos para a parte material, as pessoas estão perdendo muito do seu bem-estar físico, até das suas condições de trabalho, das condições de vida, né? E esse sofrimento atinge muitas e muitas pessoas, mas não atinge todos. Atinge aqueles que Jesus sempre dedicou mais tempo, mais atenção, mais misericórdia. Os mais pobres, as crianças, as mulheres, os idosos. Então, nessa hora, Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas o Espírito dele continua em nós. E essa lembrança de Jesus traz consolo. E, ao mesmo tempo, Jesus, como Espírito, atua através de cada um de nós. O sorriso de uma criança, muitas vezes, desperta nas outras pessoas a vontade de ajudar, desperta o amor mais profundo. O canto de um pássaro, o som da água correndo, o exemplo de alguém que passa dias e dias e dias fazendo trabalho voluntário, desperta em outras pessoas a vontade de ajudar. Essa energia crística é que vem do Espírito de verdade. Essa energia que nos transforma. E um serve de exemplo para o outro. E se a gente presta atenção nos noticiários, a gente vê que essa energia chega num número muito maior de pessoas do que o mal chega em outras. Tem casos de roubo, né? De desvio de verbas e tudo. Essas pessoas não têm dentro delas a energia crística. Porque o Pai mora em todo mundo, ele mora na mente de todo mundo, no coração de todo mundo. Por mais que a gente erre, ele não nos abandona. Mas se a gente ler com atenção o Evangelho, se ler com atenção as mensagens do Espírito de verdade, esse Espírito precisa que a gente abra a porta para que essa energia entre em nossa vida. E a chave para abrir essa porta é a intenção de fazer o bem. Se a gente tem a intenção de fazer o mal, a gente fecha a porta e não usufrui dessas energias. A parábola do semeador explica isso bem. Quem deixa o solo bom à disposição da semente, é onde vai ter a produção. Quem deixa só a parte mais negativa, não é que a estrada é negativa, mas a parte que não produz, não vai ter produção. Tá? Então, essa imagem lembra disso, esse Jesus consolador, consolador pelo amor. Através hoje de todo mundo que tem amor para doar. Jesus se fez humano para ser nosso guia, nossa luz, nosso caminho, ser verdade, ser vida. Ele se tornou o Cristo Consolador. Eu hoje vou fazer a palestra assim, eu não vou falar sozinho, não. Vou pôr o Lucas para falar comigo, vou pôr o João, vou pôr o Mateus, vou pôr o Kardec e vou pôr principalmente o Espírito de verdade para falar comigo. Então, olha aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o quanto que essas palavras são consoladoras. Os apóstolos estão naquela crise quando Jesus fala que tem que ir embora, que ele vai ser julgado, vai ser condenado e vai morrer. Eles ficam no desespero, entram em estresse, né? Aí ele fala essas palavras: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois vai falar no texto que esse jugo é o amor, é a misericórdia, mas é a vontade também de ser melhor. Então, o jugo, ele tem um certo peso, que é a sua boa vontade, a sua confiança na vontade de Deus. Tem uma outra passagem aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, numa outra ocasião, agora já bem próximo da morte dele, na quinta-feira, lá na última ceia, o desespero dos discípulos, quando ele começa a conversar e chamar de meus filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas eu vou vos deixar só, eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para o Pai. Eles entram quase em desespero. Então ele fala assim: que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu vou voltar e vos retomarei para mim, a fim de que lá aonde eu estiver, vós estejais também. Então, ele com isso, o consolo dele é que a separação sempre é por pouco tempo. Quando ele dá a impressão que nos abandona, é por pouco tempo. Tem algum motivo isso? É para nos tornarmos mais fortes, mais empoderados e seguirmos adiante com os nossos, seguindo o caminho que ele nos aponta, mas andando com os nossos próprios passos. Só que nos momentos que a gente não conseguir andar, a gente pode estar afundando no mar como Pedro, ele nos pega nos braços e nos leva. Então Jesus não abandona nunca, a misericórdia dele não nos abandona nunca. Essa energia crística, ela pede de nós o amor. Então, viver com amor. É um treino na nossa vida. Eu posso dar essa palestra por dar a palestra. E posso dá-la por amor, com amor. Vocês podem estar aqui, vai todo mundo, eu vou também. Ou podem vir por amor. Quando a gente faz as coisas por fazer, elas têm um valor, têm um significado. Quando eu faço com amor, o valor se multiplica, o significado se multiplica. Esse valor do amor vai para a nossa alma, tá? Ele enriquece nossa alma. Quando a gente põe amor, nós produzimos dentro de nós, guardamos dentro de nós aquele tesouro incorruptível. Ninguém destrói o amor. Quando eu faço as coisas esperando gratidão, esperando que os outros gostem, já recebi o valor. O valor é material, é temporário, já passou, não é eterno. A traça corrói, a ferrugem destrói. O valor do amor, o valor da compaixão, o valor da aceitação da outra pessoa. O amor tem múltiplas formas de se manifestar. Isso é eterno. Tá? E a recompensa de quem enriquece a alma com esses valores é a vida eterna, é o reino dos céus, é aquilo que Jesus nos prometeu como recompensa. Essa é a primeira parte da palestra. Agora vamos para a segunda. A segunda, o Lucas. Oi? A segunda, o Lucas vai falar comigo, tá? Então, eu vou sentar aqui, porque eu vou ter que ler algumas coisas. E está demorando, porque. Hã?
Não é nessa posição? Melhor ir aqui, né? Não? Aqui, né? É aqui? Berrou. Bom, vê se arruma aí. Aqui. Andou. É, tá. Essa etapa agora, a gente vai ver, essa palestra é dividida em três partes. A segunda é sobre os apóstolos. O espírito de verdade com os apóstolos. Das trevas do medo, vamos só, vamos só ver os apóstolos. Última semana da vida de Jesus. Jesus fala que vai ser julgado, crucificado, vai morrer e vai ressuscitar. Ninguém presta atenção quando ele fala que vai ressuscitar. Todo mundo só pensa naquilo que vai perder. Parece a gente, né? A gente tem dificuldade em olhar o lado positivo das coisas. A gente olha primeiro o lado negativo, depois que vai olhar o lado positivo. Os apóstolos não conseguiram fazer isso, porque Jesus foi insistente nisso. Ele queria que eles estivessem preparados para esse momento muito difícil, porque se eles não estivessem preparados para esse momento, toda a mensagem dele, que ele veio trazer à Terra e ao universo inteiro, que ele representava o universo dele, seria perdida. Então ele precisava que os apóstolos ficassem atentos ao sofrimento e tivessem a coragem de enfrentar esse sofrimento e seguirem em frente. Né? Então foi um momento de muito estresse para os apóstolos, de incerteza, de tristeza, de angústia, ansiedade, que os paralisou. Eles ficaram paralisados, se sentiram abandonados. Né? Então, esse foi um momento muito difícil. Aí, Jesus, nessa quinta-feira, passa para eles uma mensagem também linda. Essa mensagem está aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. É Espírito, né? O mundo não vê nem conhece, nem viu, nem conheceu Jesus, que era ser humano encarnado, né? Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco. Vou repetir, ele ficará convosco e estará em vós, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus é crucificado, morre, ressuscita. Fica 40 dias com os apóstolos. Ele aparece e desaparece. Ele está num corpo espiritual. Quando ele precisa aparecer, baixa a energia, aparece. O tempo que ele ficou aqui foi para passar pelos mundos próximos da Terra e socorrer também esses mundos. A gente só ficou sabendo desses mundos mais detalhadamente com André Luiz. Então, Jesus fez esse trabalho. O trabalho dele não era só na superfície, era também nos outros mundos, inclusive nas regiões abissais. Né? E esse tempo passa, 40 dias passam. Aquela alegria dos apóstolos, que ainda era uma alegria medrosa, porque eles sabiam que essa era uma etapa provisória, chegou ao fim. Né? Aí ele se reúne com os 11
apóstolos. Judas tinha já suicidado, né? Ele se reúne com os 11 apóstolos no Monte das Oliveiras, ao amanhecer de uma quinta-feira, né? Os 11 apóstolos, silenciosos e acabrunhados. Despedida, abandono. Então, eles tinham esse sentimento. Aí Jesus fala para eles: eu vou ascender ao Pai. Eu tenho que vos deixar. Eu não posso mais continuar aqui. Mas o Pai e eu enviaremos o Espírito de verdade. Ele é o Consolador. Ele virá a este mundo onde eu vivi e estará com vocês. O meu amor, que eu levo agora em espírito, vos abriga em mim. Então vocês não estão abandonados, vocês estão comigo. Só que vocês não vão me ver mais. O meu espírito residirá em vocês. A minha paz habitará em vocês. Eu vou deixar minha paz com vocês. Não precisa ficar nesse desespero, né? Permaneçam reunidos com os discípulos que me seguiram e aguardem o Consolador. Adeus. E aí Jesus se vai. À tarde desse mesmo dia, estou usando o Atos dos Apóstolos, tá? À tarde desse mesmo dia, lá pela primeira hora da tarde, 1 hora da tarde, aí Lucas descreve o que aconteceu, né? Lucas fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um. Ficaram todos cheios do Espírito e começaram a falar em línguas que todos entendiam sobre as maravilhas de Deus. E aí saíram 120 pessoas, homens e mulheres, todos israelitas, não tinha nenhum gentil entre eles, mas todos saíram por Jerusalém, foram ao templo, nas ruas, pregando que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus vivia, que Jesus estava com eles. E todo mundo se admirava. Esse povo que ficou 40 dias escondido, fugindo da gente, de repente adquire essa coragem toda, né? Então, essa foi a primeira manifestação do Espírito da Verdade em um grupo, no grupo dos apóstolos. Muitas religiões seguem. A Igreja Católica, por exemplo, usa isso, esses fatos, para montar a própria doutrina, né? O Espiritismo considera que o Pentecostes se repete de novo quando o Kardec começa a receber as mensagens. Então, o Espiritismo é como se fosse um novo Pentecostes. A Igreja Católica fala que o Concílio Vaticano II foi um novo Pentecostes na Igreja, porque abriu a cabeça dos católicos e de outros cristãos do mundo inteiro. Francisco de Assis foi um novo Pentecostes na Idade Média, quando ele pensou na reforma da igreja. Então, todas as vezes que os valores religiosos, os valores espirituais entram em crise, algum fato novo acontece que essa energia volta coletivamente. Mas na nossa vida, essa energia acontece permanentemente. Cada vez que eu tenho uma boa intenção, que me acontece alguma coisa, muitas vezes, uma doença, um acidente, a morte de um amigo. Quando eu imito amor, ao invés de entrar em desespero, é a energia do Espírito da Verdade que está fluindo em minha vida. Então, a nossa vida ela é cheia de momentos de contato mais intenso com esse Espírito. Mas também, se a gente viver sempre em vibrações positivas, o fluxo dessa energia é contínuo.
é como se fosse uma cachoeira de energia o tempo todo em nossa vida. Esse é o treino nosso, aprender a viver. Tem uma outra passagem de Lucas, porque Jesus, antes de ascender, falou: eu vou aparecer para você, o Espírito da Verdade vai aparecer em Jerusalém, na Samaria, vai aparecer em Damasco, vai aparecer na Cesareia. Ele citou alguns lugares para os apóstolos não acharem que era privilégio deles. Aí os Atos dos Apóstolos, tem mais dois casos que o Lucas fala. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido sobre nenhum deles. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, cheios de força, de vontade de serem melhores. Em Damasco, é o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. O Heraldo lembra disso na palestra, nós lembramos também. Ananias foi onde Saulo estava. Era uma pensão, né? Estava. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas e recuperou a vista. Levantou-se, tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Começou a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. E aí o Heraldo explicou as confusões que vieram depois, que ninguém acreditava nele, né? Porque estava perseguindo as pessoas até muito recentemente, e agora pregando sobre Jesus. Então acharam que não acreditaram. Mas foi fato verdadeiro. O Espírito Santo encheu Paulo. E a gente conhece a força que Paulo teve no restante da vida dele, né? Foi o garantidor, em grande parte, da mensagem de Jesus. Da mensagem de Jesus permanecer e ser levada a pessoas no mundo inteiro, né? Tem um outro fato nos Atos dos Apóstolos, o Lucas descreve longamente, é um capítulo inteiro, o capítulo 10, eu vou resumir, né? É o Espírito da Verdade descendo sobre os gentios, os pagãos, né? Em Cesareia, que era uma cidade gentia, pagã, tinha um centurião romano chamado Cornélio. Esse centurião, em outra parte dos Atos dos Apóstolos, fala que ele teve contato com Jesus quando Jesus ainda estava encarnado aqui, né? Então, ele era crente em Deus. Esse centurião estava em oração. Na oração, ele teve uma visão. Um anjo apareceu para ele e falou: tudo que você está pedindo, você vai conseguir, mas é através de Simão Pedro, que está em Jope. Manda um servidor seu para Jope e convida Simão Pedro para vir aqui e te impor as mãos para você receber o Espírito da Verdade. O centurião pega 2 servos, um soldado e manda para Jope. 2 dias de viagem. No segundo dia que eles estavam a caminho de Jope, Simão Pedro, lá pelo meio-dia, teve uma fome danada. Aí pediu comida. Não tinha comida preparada. Aí eles foram preparar comida. Enquanto ele aguardava, subiu para o terraço da casa. No terraço ele teve um êxtase. Ele, tipo assim, teve uma cochilada e um êxtase. Ele viu uma toalha descendo do céu com, com répteis, com aves e com quadrúpedes. Quadrúpedes mamíferos, né? Ele viu essa toalha descendo. E junto com a toalha, chegou uma voz no ouvido dele: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí ele falou assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Aí a voz disse para ele: o que Deus purificou, não chame tu de impuro.
3 vezes esse fato se repetiu. A toalha desceu do céu com os animais, falou para Pedro, e Pedro, não vou comer. Na terceira vez, a toalha foi embora. Aí Pedro ficou matutando sobre aquilo. Mas por que isso? É. À tarde chegam os 2 servos e o soldado que o centurião mandou. Por embaixo. Aí Pedro o seguinte: recebe essas pessoas. Eu que mandei eles até você. Eles vão te dar um recado. Não é porque eles são gentios que você não deva recebê-los. Levanta-te e acolhe-os. Pedro desceu, hospedou as pessoas, aí eles explicaram que o centurião romano tinha visto em sonho, que o caminho espiritual era Pedro que tinha que levar, né? Explicaram tudo. Pedro, no dia seguinte, é, viajou com essas três pessoas, foi até o centurião, foi acolhido pelo centurião, recebeu a mensagem do centurião dizendo que ele tinha que fazer, e aí o Pedro disse o seguinte: então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a sua palavra. Os fiéis que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo, o Espírito de verdade, era derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Esses pagãos falando, glorificando a Deus. Então, toda essa história dos Atos dos Apóstolos é para dizer o seguinte: o Espírito de verdade não escolhe nacionalidade, não escolhe religião, não escolhe nada. Quando a religião fala que ela é a religião do Espírito de verdade, ela está cometendo uma inverdade. Ela está faltando com o Espírito de verdade. O Espírito de verdade está à disposição de todo mundo que tem vontade de ser melhor, que acredita na vontade de Deus e que lida com o amor às pessoas, o amor verdadeiro. Ele aparece a todos. Desce um pouco, Heraldo. Então, o Espírito de verdade é chamado Paráclito, no Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador prometido, energia crística, Espírito Santo, Espírito Divino. É a mesma energia, é o mesmo Espírito. Ele é o guia, ele é o protetor, ele é o intercessor, ele é o defensor, mentor, consolador, semeador do bem. Tudo que Jesus fez, a gente hoje consegue através do Espírito de verdade. Por isso que a gente fala que Jesus continua presente entre nós. 4 verdades sobre o Espírito de verdade. Eu li agora mesmo naquela passagem Jesus falando. Ficará convosco, é o capítulo 6, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ficará convosco. Então, ele não nos abandona, a não ser que a gente queira que ele nos abandone. A gente abandona o caminho do bem. Tá? A gente permite que a semente seja abafada pelos espinheiros, que a semente seque na pedra. Aí ele nos abandona, não tem como produzir nada. Né? Ele estará em vós, ele está em nós, essa energia está em nós. Os apóstolos saíram quase que gritando de alegria, né? E assim acontece com muita gente, tá? E tem gente que é mais moderada, mas lá dentro a alegria está plena dentro das pessoas. Ensinará todas as coisas. Aquilo que a gente não sabe ainda, que ainda não foi revelado, pouco a pouco vai sendo revelado no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas. É a paciência espiritual.
e fará lembrar os ensinamentos evangélicos. Lembrar quer dizer vivenciar, é lembrar na mente, é lembrar na vida. Então, essa é a função do Espírito de verdade. Para os apóstolos, mas também para nós, a missão do Espírito de verdade é fomentar e personalizar a verdade, é destruir o sentimento de abandono, de orfandade no coração humano. Deus não nos abandona nunca. É despertar a percepção da presença do Pai em cada um de nós. O Pai está presente em cada um de nós. A gente não toma conhecimento disso. Isso é a maior realidade da nossa vida. A mais profunda realidade. Nossa razão de ser. Né? Despertar o desejo de seguir Jesus e viver o Evangelho. Essa é a função do Espírito da verdade em nossa vida. E consolidar a fé que Deus é nosso Pai e que nós somos todos irmãos. Isso está precisando de ser muito consolidado hoje na humanidade inteira. Essa é a segunda parte. Agora eu vou para a terceira parte. A terceira parte é o espírito de verdade no Espiritismo. É muito interessante a forma como Kardec é notificado da importância do espírito de verdade na codificação dessa doutrina maravilhosa. Aí eu vou ler, não é demorado não, só tem uma parte que é mais demorada, mas eu vou ler bem rapidinho. Eu prefiro ler do que falar, tá? Porque o Kardec ele é cursivo no que ele fala, é muito assim explicativo e rápido. No dia 25 de março de 1856, em casa do senhor Baudin, e a médium é a senhorita Baudin. Aconteceu um fato com Kardec antes dessa reunião mediúnica, e ele começa narrando assim. Eu morava nessa época na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, no fundo do corredor. Uma noite, estando em meu gabinete de trabalho, pequenos golpes reiterados se fizeram ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. Escutou uns batidos assim, né? De início, não lhe prestei nenhuma atenção, mas como esses golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da divisória. Escutei se provinham de um andar, de um outro andar, e não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído cessava e recomeçava logo que me punha a trabalhar. Minha mulher, a Amélie Gabrielle, entrou pelas 10 horas. Ela trabalhava à noite, dava aula à noite. Veio em meu gabinete e, ouvindo esses golpes, me perguntou o que era isso. Deles nada sei, respondi. Faz 1 hora que isso dura. Procuramos juntos, sem mais sucesso. E o ruído continuou até a meia-noite, hora na qual eu ia me deitar. No dia seguinte, na sessão mediúnica, o dia seguinte é o dia 25 de março de 56, perguntei. Sem dúvida, ele narrou isso na sessão mediúnica. Sem dúvida, ouvistes o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Com que objetivo vinha bater assim? Queria se comunicar contigo. Poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? Podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Pergunta do Kardec para o espírito familiar. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Para ti me chamarei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição.
O nome de verdade que tomastes é uma alusão à verdade que procuro? Talvez, ou pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Depois posso vos evocar em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para as respostas escritas em tua casa, não será em muito tempo que podereis obtê-las. Na sessão mediúnica do dia 9 de abril de 56, ainda na casa do senhor Baudin, e a médium era a senhorita Baudin, Kardec pergunta: dissestes que seríeis para mim um guia, que me ajudaria e me protegeria. Concebo essa proteção e o seu objetivo numa certa ordem de coisas. Mas gostarias de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? Neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, não é só espiritual a ajuda. Através da ajuda espiritual é nosso meio de viver também. Como se espiritualizar se passa fome, se não tem onde morar, se não tem uma roupa para vestir, se a enchente levou tudo embora? Então, você precisa de meios. O espírito de verdade não vai dar casa para ninguém, mas atua através das nossas boas intenções para fazermos as doações necessárias, para elegermos as pessoas certas, para elas poderem atender aqueles que necessitam dos bens materiais para crescerem socialmente e espiritualmente. A vida é um conjunto de fatores. Nós precisamos desenvolver corpo, mente e espírito. No dia 30 de abril de 56, já na casa do senhor Rustam, e a médium era a senhorita Jafé, tem a primeira revelação da missão de Kardec. Aí tem uma mensagem longa, eu vou ler só um pedacinho aqui que interessa. Não haverá mais religião, e dela será necessária uma mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu, Rivai, a tua missão aí está. E aí ele fala que a cestinha fez assim para ele, a ponta foi para o lado dele. E ele faz um comentário embaixo. Esta foi a primeira revelação positiva sobre a minha missão. E confesso que quando vi a cesta se dirigir bruscamente para mim e me designar nominalmente, não pude me defender de uma certa emoção. E aí as obras póstumas vão falando longamente sobre essas questões todas, e vem uma última mensagem, é a mais importante. Tá? Essa mensagem foi dada no dia 12 de junho de 1856, na casa do senhor C, não tem o nome onde a sessão foi feita, só a letra inicial, e a médium foi a senhorita Aline C. Então, uma mensagem mediúnica dessa médium. Kardec pergunta se ele está apto a essa missão, se ele está preparado, né? Aí a resposta é a seguinte: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Quer deixar a estrada para ser semeada? Deixe, problema seu. Pedras? Espinhos? A semente vai germinar só na terra fértil. E precisa ser cuidado. Se eu não cuidar direito também, ela não dá 100% do fruto. Né? E a mensagem continua. Tem uma pergunta do Kardec, a pergunta é a seguinte: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar?
Seria a insuficiência de minhas capacidades? Essa resposta serve para todos nós. Não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e se transformar. Não creias que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar, e o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso verias por muito mais tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sob os seus passos senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário, primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras, palavras intempestivas. É preciso, enfim, do devotamento, da abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti, Espírito Verdade. Aí o Kardec faz uma observação para o Espírito Verdade. Espírito Verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem dissimulação. Nasce o Espiritismo a partir dessa decisão. Né? Se ele tivesse falado, não, é pesado demais para mim, vamos sair dessa, não dá. Não tinha sido codificado o Espiritismo, outras pessoas teriam codificado, seria codificado. Né? Qualquer jeito, se precisa aparecer, vai aparecer de uma forma ou de outra. O espírito de verdade poderia nascer o Espiritismo no budismo, não precisaria nascer no cristianismo, poderia nascer no hinduísmo, poderia nascer no islamismo, poderia nascer em outra religião, poderia nascer entre cientistas. Né? Só que seria mais difícil, porque a visão cristã facilita a gente entender aquilo que está como caminho. Né? Pulou aqui. Então, o Espiritismo é essa conexão com o Espírito de verdade, nasce. Faz nascer em nós boa vontade, fé no futuro, consciência de si e espiritualização. E as duas palavras marcantes são instruí-vos para amar-vos. Muda assim. Na frente.
Não vai dar tempo de eu ler as mensagens do Espírito de Verdade, mas elas estão todas nos itens 6, 5, 6, 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada mensagem tem uma data. Tá? Do 5, ela foi dada em Paris, 1860. A do 6 foi dada em Paris, 1861. A do 7 também em 61. E a do 8 em 1863. Tá? Daí não é aqui não. Não está passando. Ó. Agora eu vou mostrar só os slides, que não vai dar tempo de ler as mensagens. Eu já cortei a metade da palestra, porque é muito longo. Eu já pensei em fazer essa palestra um tempo atrás, eu desisti por causa do tamanho, porque a mensagem fica muito cortada, se não for. Então, vou mostrar os slides. Então, o principal no Espiritismo é o amai-vos, instruí-vos. A gente hoje está aqui se instruindo. Mas as vibrações de amor são geradas durante a instrução se a gente não fica só na mente, né? É a grande mensagem também. Jesus é a verdade, ele venceu o mal. Então, no Evangelho, eu encontro toda a verdade. Né? O que o Espiritismo traz para a vida de cada um? Luz, beleza, bondade. Ele distribui compaixão nos momentos pelas misérias. A gente não condena as pessoas, não julga. Emite sentimentos de compaixão diante dos erros, das fraquezas. E convida à fé verdadeira, o amor, a conscientização de que nós podemos vencer tudo. Né? Nos momentos nossos de dor, de sofrimento, tem sempre o consolo nos esperando. E aqueles que carregam os seus fardos e consolam os outros, assistem os seus irmãos, são os bem-amados para Jesus. A resposta lá que o Espírito da Verdade deu para Kardec, que a gente não deve abandonar a nossa vida material. Mas muito mais importante do que a nossa vida material é a nossa vida que perdura, mesmo depois da matéria, que é a vida eterna. O Espírito da Verdade é o divino jardineiro que cultiva no silêncio de nossos pensamentos essa vida eterna. Ele que cultiva nossa alma junto conosco. Ele semeia as sementes que vão frutificar na nossa alma, mas quem tem que cuidar dessas sementes e cuidar que elas produzam somos nós. Né? A humildade e a submissão ao Criador são essenciais nesse caminhar. O orgulho, o egoísmo nos afastam das energias crísticas do espírito de verdade. Né? Amar e orar sempre nos momentos de dificuldade é muito importante. E a espiritualização é a escolha de cada um, mas podemos trabalhar juntos nessa nossa espiritualização. Se a gente fica isolado, cada um trabalhando para si, acontece a espiritualização, só que ela é muito menos intensa. Né? Ao trabalharmos juntos, uns com os outros, né? Um por todos e todos por um, a gente cresce muito mais e a nossa espiritualização se torna muito mais rica. No interior do Brasil, eles chamam isso de mutirão. Quando você vai mexer com a agricultura, tem um problema para resolver, né? E é um problema que envolve muita mão de obra, todo mundo se reúne no fim de semana e faz aquele mutirão. Então, isso é uma forma de resolver rápido o problema, todo mundo sai ganhando com isso e cresce junto. Então, o espírito da verdade, quando vivido em conjunto, o espiritismo, as religiões em geral, por isso que elas são frequentadas. Você poderia se ligar com o pai sozinho no seu quarto, mas compartilhar com os outros é essencial. Né? E para concluir, as energias crísticas do Espírito de verdade nos iluminem, guiem, frutifiquem em nós e pacifiquem nosso coração. Então, que elas sejam luz para nós, sejam um caminho, produzam frutos abundantes e o nosso coração fique em paz. A gente nunca se sinta abandonado. O Pai não nos abandona nunca. Jesus não nos abandona nunca. O Espírito de verdade que está em nós não nos abandona nunca. Gratidão, uma boa semana para todo mundo.